Prezados alunos, sejam muito bem-vindos no nosso quarto bloco aqui no atual concurso Ética Profissional. Eu sou o professor Tiago Pérez, é um prazer estar aqui com vocês uma vez mais nesse curso que vai revolucionar a sua vida, nesse curso que vai fazer com que você atinja o seu grande sonho, o seu grande objetivo, que é ir para a segunda fase do exame da OAB e depois lá, obviamente, aqui no atual concurso. Fica com a gente que você será certamente aprovado, porque aqui nós temos o melhor curso de segunda fase do país, turma. Continuando então o nosso tema, ainda estamos falando de incompatibilidades e impedimentos, certo? Eu vi aqui pelo meu retorno que estávamos ali com o slide de atividade de advocacia, que é o próximo tema, mas ainda estamos falando de incompatibilidades e impedimentos, ali dos artigos 28, 29 e 30 do Estatuto da OAB. Galerinha, vamos lá então, conforme nós estudamos no final do último bloco, só para título de revisão, turma, a incompatibilidade são aquelas atividades que proíbem totalmente a pessoa de advogar. Incompatibilidade é a proibição total de advogar. Lembra, se essa incompatibilidade for definitiva, o que acontecerá com a inscrição? A inscrição será cancelada. Se a incompatibilidade for temporária, a inscrição será licenciada. Agora, e se você exercer uma atividade que gere apenas um impedimento? O que acontece com a inscrição? Absolutamente nada, porque o impedimento, ao contrário da incompatibilidade, é a proibição meramente parcial de advogar. Ou seja, para o meu lado direito, eu não posso advogar. Agora, para o meu lado esquerdo, eu posso advogar livremente. Então, minha inscrição é válida e regular. O impedimento gera apenas um apontamento na carteira da OAB, que para aqueles processos, aqui no meu exemplo do lado esquerdo, veja, turma, eu não poderei advogar, mas para o lado direito eu posso normalmente. Beleza, galera? Vamos lá então, quais são as atividades que geram incompatibilidade e quais são as atividades que geram o impedimento. Então vamos lá, tem que saber decor. O artigo 28 do Estatuto da OAB, artigo, doutores, 28 do Estatuto da OAB, ele nos traz as 8 hipóteses que geram a incompatibilidade. O artigo 28 do Estatuto da OAB, ele nos traz as 8 hipóteses que nos geram incompatibilidade. Vamos lá, doutores? Olha só. Primeira hipótese de incompatibilidade. Preste bem atenção e decore os detalhes. Vamos lá. Primeira incompatibilidade. Ser chefe do Poder Executivo ou membro da mesa. Membro da mesa do Poder Legislativo. Ô professor, me ajuda. Vamos lá. Quem é chefe do Executivo? Chefe do Executivo é presidente ou vice-presidente, governador ou vice-governador, e prefeito e vice-prefeito. Então, ó, Tiago é advogado, eleito prefeito da cidade de São Bernardo do Campo. Moral da história, enquanto eu for prefeito, eu posso continuar advogando? Não! Enquanto prefeito, eu estou proibido totalmente, porque chefe do executivo é uma incompatibilidade. Mas, professor, me explico. Você vai ser prefeito para o resto da vida? Não, o prefeito cumpre mandato de 4 anos. Moral da história, a minha inscrição será cancelada ou licenciada. Se a incompatibilidade é temporária, a minha inscrição será licenciada. Agora, cuidado. Membro do Poder Legislativo. Quem é membro do Legislativo? Membro do Legislativo é senador, deputado, vereador. Qualquer senador, deputado ou vereador que forem advogados estarão proibidos totalmente de advogar? Não, turma. Para você ficar incompatível, você tem que ser membro da mesa. Membro da mesa do Poder Legislativo. O professor, não entendi. O que é ser membro da mesa? Veja, as casas do Poder Legislativo, elas têm as famosas mesas. Você não tem o presidente da Câmara dos Deputados, por exemplo? O presidente do Senado? Ou seja,
esses deputados, esses senadores, esses vereadores que integram a mesa. Esses sim, os que integram a mesa da Casa Legislativa estão incompatíveis. Então, se a prova da OAB disser que eu sou vereador de Santo André, ocupante da mesa da Câmara dos Vereadores, moral da história, eu não posso advogar para ninguém, porque eu estou incompatível. Agora, e se eu for um vereador que não integre a mesa, eu posso continuar advogando? Posso. Aí eu terei um impedimento, conforme eu vou estudar daqui a pouco. Então, eu vou repetir. A primeira incompatibilidade é o quê? Chefe do Poder Executivo e membro da mesa do Poder Legislativo, doutores. Perfeito? Segunda incompatibilidade, vamos lá. Membro do Poder Judiciário. Quem que é membro do Poder Judiciário? Né? Juiz de direito e os desembargadores e ministros. Perfeito? Membro do Poder Judiciário. Membro do Ministério Público. Quem que é membro do Ministério Público? Os promotores, né, senhores? E os procuradores, né, de justiça no âmbito estadual ou os procuradores da República no âmbito federal. Então, membro do Poder Judiciário, membro do Ministério Público, juiz classicista, juiz de paz, membro do Tribunal de Contas da União ou de qualquer outro órgão de deliberação coletiva da administração pública, direta ou indireta. Repete para mim, professor. Repito, claro. Ó. Membro do Poder Judiciário, membro do Ministério Público, juiz classicista, juiz de paz, membro do Tribunal de Contas da União ou de qualquer outro órgão de deliberação coletiva da administração pública, direta ou indireta, é o que, doutores? Incompatível com a advocacia. Então, eu sou advogado. Passo no concurso do Ministério Público e tomo posse. Eu posso ser promotor e advogado ao mesmo tempo? Não. Eu fiquei incompatível com a advocacia. Perfeito, doutores? Terceira incompatibilidade. Ocupante de cargo ou função de, atenção, direção. Ocupante de cargo ou função de, atenção, direção da administração pública direta, indireta ou concessionária de serviço público. Ô professor, me ajuda aqui, ajuda, ó. Eu acabei de ser contratado na Autoban, que é uma concessionária de serviço público. O que eu estou fazendo lá? Eu fico no guichê do pedágio, certo? Na rodovia dos Bandeirantes. Eu posso continuar advogando? Posso. Agora, se eu for promovido a diretor da Autoban, eu posso advogar? Não. Porque cargo de direção na administração pública direta, indireta ou concessionário de serviço público é uma incompatibilidade. Cuidado que essa incompatibilidade não se estende a docente de curso jurídico. Professor, não entendi. Se eu for diretor, por exemplo, da Universidade de São Paulo, que é, portanto, né, uma universidade custeada à administração pública direta, ao Estado de São Paulo. Certo? Deu para entender? Se eu for diretor e docente, professor, por exemplo, de Direito Penal da USP, eu posso continuar advogando? Posso, sem problema nenhum, porque essa incompatibilidade não se estende a mim. Está expresso aí no Estatuto da OAB. Perfeito? Quarta incompatibilidade. Ocupante de cargo ou função no Poder Judiciário ou nos cartórios civis, seja de registro, de notas. Tiago, eu não entendi. Você já não falou isso? Não, ó. A segunda incompatibilidade era membro do Poder Judiciário. Membro do Judiciário é juiz de direito. Ocupante de cargo ou função do Poder Judiciário, quem eu estou falando agora? Escrevente, oficial de justiça, analista, todos eles são incompatíveis com a advocacia. Então, se eu sou advogado, certo? E passo num concurso de escrevente, de oficial de justiça, eu posso ao mesmo tempo ser advogado e escrevente? Não, é incompatível, proibição total de advogar.
bem como as pessoas que ocupam cargo ou função dentro de um cartório de registro de nota, certo? Um cartório civil. Perfeito, doutores? Todos eles incompatíveis com a advocacia. Beleza, turma? Quinta incompatibilidade. Polícia de qualquer natureza. Polícia de qualquer natureza também não pode advogar, doutores. Quem é polícia de qualquer natureza? Estou falando da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e, inclusive, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal, guardas municipais. Tiago, não entendi. Então, entenda. Se você é Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Guarda Municipal e pretende advogar, você vai ter que pedir o quê? Exoneração da polícia. Porque você não pode, ao mesmo tempo, ser policial e advogado. Perfeito? Aposentou, exonerou, aí você vai poder advogar. Enquanto for polícia, não. Sexta incompatibilidade. Militar enquanto na ativa. Mas, Tiago, você acabou de falar. Não, turma, cuidado. Quando nós falamos aqui, militar enquanto na ativa, estamos falando das Forças Armadas. Estou falando da Aeronáutica, da Marinha e do Exército. Enquanto você estiver dentro das Forças Armadas, você não poderá advogar, porque você é incompatível com a advocacia. Sétima incompatibilidade. Ocupante de cargo ou função responsável pelo lançamento, arrecadação ou fiscalização tributária. Ocupante de cargo ou função responsável pelo lançamento, arrecadação e fiscalização tributária. Não pode advogar. Estou falando então aqui do fiscal de receita, do analista do INSS. Essas pessoas são incompatíveis com a advocacia. E a oitava e última incompatibilidade, que cai muito na prova da OAB. Ocupante de cargo ou função. Atenção, doutores, gerência ou direção. Gerência ou direção de instituição financeira, ainda que privada. Vamos de novo, professor? Vamos. Ocupante de cargo de gerência ou direção de instituição financeira, ainda que privada, doutores. Perfeito? Incompatível. Então, se eu estou trabalhando ali numa instituição financeira privada, de caixa, eu posso continuar advogando? Posso. Agora, se eu for promovido a gerente ou diretor da instituição financeira, mesmo que ela seja privada, estou incompatível, eu não posso mais advogar para ninguém, em nenhum tipo de processo, doutores. Perfeito? Agora, isso são as 8 hipóteses de incompatibilidade. Existem agora os impedimentos. Os impedimentos que estão nos artigos 29 e 30 do Estatuto da OAB, doutores, que também devem ser decorados. Perfeito? Quantos são os impedimentos? São apenas 3. Lembrando que o impedimento, uma vez mais, é a proibição parcial de advogar. Significa que em alguns processos eu posso e em outros eu não poderei. Porque para alguns processos eu estou impedido. A minha inscrição continua sendo regular, só que vai ser anotado na minha carteira um impedimento para determinados processos. Então vamos entender os impedimentos agora, queridos alunos. Os impedimentos. Quais são os impedimentos? Primeiro impedimento, ó. Vamos lá. Membro do Poder Legislativo não integrante da mesa. Quem que é membro do Legislativo mesmo? Deputado, senador, vereador. Doutores, se eles integrarem a mesa, eles são incompatíveis. E se eles não integrarem a mesa, eles são apenas impedidos. Mas impedidos em quais processos, professor? Então, ó, membro do Poder Legislativo não integrante da mesa é impedido de atuar contra ou a favor a administração pública direta, indireta ou concessionário de serviço público.
Então, membro do Poder Legislativo que não integra a mesa é impedido de advogar apenas contra ou a favor da administração pública direta, indireta ou concessionário de serviço público. Então, deixa eu entender, professor, deixo. Eu sou vereador de Piracicaba. Eu posso fazer o divórcio do meu filho? Posso. Eu posso defender o João em uma causa criminal? Posso. Agora, eu posso processar a União? Não. Eu posso defender a Autoban? Não. Eu posso processar o Estado de São Paulo ou o Estado do Paraná? Não. Eu posso processar ou defender a Prefeitura de Campinas? Não. Por quê? Nem contra, nem a favor. Administração pública direta, indireta ou concessionário de serviço público. Perfeito? Segundo impedimento. Ocupante de cargo ou função que não seja de direção. Cargo ou função que não seja de direção na administração pública direta ou indireta. Contra a fazenda pública que me remunera. Tiago, eu não entendi, então vamos lá. Se eu tiver cargo de direção, eu sou incompatível. Perfeito? Se eu tiver cargo de direção, eu sou incompatível e não posso advogar para ninguém. Agora, se eu não tiver cargo de direção, eu posso advogar? Posso. Eu só não posso processar quem paga o meu salário, ou seja, a fazenda pública que me remunera. Vamos entender. Eu sou faxineiro da Prefeitura de São Caetano do Sul. Eu posso continuar advogando? Posso. Eu posso processar a União? Posso. Posso processar o Estado? Posso. Posso defender a Autoban? Posso. Eu só não posso processar quem paga o meu salário. Quem paga o meu salário no meu exemplo? A Prefeitura de São Caetano. Eu só não posso, só estou impedido de processar quem paga o meu salário. Toma cuidado com a pegadinha. Atenção, é a pergunta que cai muito na prova da OAB. Toma cuidado com essa pegadinha. Qual pegadinha, professor? Qual pegadinha? A pegadinha é: esse impedimento se estende a docente de curso jurídico? Não. Esse impedimento não se estende a docente de curso jurídico. Então, se eu sou professor da Unesp, que é uma faculdade estadual em São Paulo, se eu sou professor de Direito Penal da Unesp, eu posso processar o Estado de São Paulo? Posso! Porque esse impedimento não se estende a docente de curso jurídico. Perfeito, doutores? E o último impedimento, qual é? O terceiro impedimento. O último impedimento está relacionado com os advogados públicos. Quem são os advogados públicos? A gente vai aprofundar daqui a pouco, mas advogados públicos são aquelas pessoas que, para poder exercer a advocacia pública, precisam, em primeiro lugar, estarem devidamente inscritos perante a Ordem dos Advogados do Brasil. É uma condição para você poder exercer esse cargo público. Quais cargos são esses? Procurador da Fazenda Nacional, Advogado-Geral da União, defensores públicos, procuradores do Estado, procuradores do município. Veja, senhores, são advogados públicos. E eles são impedidos para causas particulares. Uma vez advogado público, enquanto você for advogado público, você só pode atuar nos processos relacionados com a advocacia pública do concurso que você prestou. Eu sou procurador da Fazenda Nacional, eu vou atuar em processos criminais? Claro que não, porque eu só defendo a Fazenda Nacional. Eu posso fazer o divórcio do meu filho? Não. Eu posso entrar com ou defender eventual reclamação trabalhista, civil? Negativo. Porque eu só posso atuar nos interesses da advocacia pública nesse cargo que eu estou exercendo. Para todas as outras causas eu estou impedido, turma. É isso aí. Falamos dos impedimentos. Perfeito? Agora sim, tópico 8, atividades de advocacia. O
que vocês têm que saber aqui sobre atividades de advocacia? Então vamos lá, queridos alunos. Atividades de advocacia. Você sabe que você, advogado, pode exercer a sua profissão como um profissional liberal. Perfeito? E aonde você se inscreve? Você já sabe. Você leva os seus documentos aonde? Na subseção. Só que quem decide se você vira ou não vira advogado, quem defere ou indefere a sua inscrição, você já estudou comigo, é o conselho seccional da onde você vai ter o seu domicílio profissional. Mas mesmo você inscrito no Conselho Seccional de São Paulo, do Rio, do Paraná, ou seja, mesmo se a OAB for SP, RJ, PR, você tem direito, daqui a pouco nós vamos estudar, de advogar livremente em todo o território nacional. Perfeito? Mas, professor, olha só, eu posso trabalhar mediante atividade de mercantilização? Não. Advocacia não é comércio. E você não pode, então, atuar como forma de ter uma captação de clientela direta ou indireta, porque a advocacia não é comércio. Mas, professor, então, o que seriam atividades de advocacia? Esse tema está regulado nos artigos 1º a 5º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, artigos 1º a 5º do Estatuto da OAB. Então vamos entender o que você tem que saber, porque isso cai muito na prova da OAB. É um dos temas hoje que na nossa estatística, no nosso ranking de questão, é um dos temas mais cobrados, por incrível que pareça. Por que por incrível que pareça? Porque isso aqui é extremamente fácil. E eu vou te mostrar. Então vamos lá. O artigo 1º do Estatuto da OAB diz que compete privativamente ao advogado, postular perante o Poder Judiciário. Professor, não entendi. Sim, é atividade privativa de advogado postular perante o Poder Judiciário. É por isso que você está aqui, querido. Você está aqui porque você quer deixar de ser bacharel. Você quer virar advogado para ter que tipo de capacidade? Capacidade postulatória, que é a capacidade de postular, de bater na porta do Poder Judiciário. Deu para entender? Isso é privativo de advogado. Só que o Supremo entendeu que existem ações que não precisam ter um advogado e que mesmo assim é constitucional. Então a prova cobra. Quais são as ações que não precisam ser advogados para poder postular perante o judiciário? Então vamos lá, para as exceções mais importantes. Na justiça maior, qual é a justiça maior? É aquela justiça que eu também leciono, a justiça penal. No direito penal, na justiça criminal, não é privativo de advogado impetração de habeas corpus ou ingresso de revisão criminal. Então, habeas corpus e revisão criminal não precisa ser advogado. Qualquer um pode fazer. Perfeito, senhores? Agora, na famosa justicinha, na justiça do trabalho, veja, não precisa ser advogado para reclamação trabalhista e recurso ao TRT. O que é TRT? Tribunal Regional do Trabalho. Então, em reclamação trabalhista e recurso no TRT, Tribunal Regional do Trabalho, não precisa ser advogado. Agora, recurso para o TST, Tribunal Superior do Trabalho, o advogado já é obrigatório, tá bom? TST, advogado obrigatório. Terceira exceção, justiça de paz. O que é justiça de paz? Justiça de paz é cartório de registro civil, de notas. Você precisa de advogado para casar? Não. Para comprar e vender casa? Não. Para comprar e vender carro? Não! Exceto nos casos de inventário, certo? E divórcio extrajudicial. Então, na justiça de paz, nessas questões de cartórios extrajudiciais, você precisa ter um advogado? Não. Exceto no caso de inventário e divórcio extrajudicial.
Quarta situação que não precisa de advogado, juizado especial cível nas causas de até 20 salários mínimos. Nas causas de até 20 salários mínimos, vocês sabem que não precisa ter advogado. Agora, e se for ter recurso ao colégio recursal? Recurso para o colégio recursal precisa de advogado? Sim, aí o advogado é obrigatório. Quinta exceção, juizado especial federal, o famoso JEF, juizado especial federal. Você precisa de advogado? Não, não precisa ser advogado, exceto se tiver recurso. No caso de recurso, o advogado é obrigatório. E o que mais é privativo de advogado? Então é privativo de advogado postular perante o Poder Judiciário. E também é privativo de advogado os cargos de, toma nota, isso cai de muito na prova. Isso chove na prova. Quais cargos são privativos? Os cargos de assessoria, consultoria e direção jurídicas. Assessoria, consultoria e direção jurídicas são privativos de advogado. Lembrem, doutores, todo registro ou alteração de contrato de sociedade empresária precisa ter assinatura de um advogado. Toda modificação ou registro de contrato de sociedade empresária, certo, senhores? Precisa ter a assinatura de um advogado, exceto se for microempresa ou empresa de pequeno porte, ou seja, ME ou EPP, turma. Olha que bonito, o artigo 2º do Estatuto fala: o advogado é indispensável à administração da justiça. O advogado é indispensável na administração da justiça. E no exercício de seu ministério privado, pratica atividade pública e exerce função social. Tem que decorar, professor? Tem. O que você tem que decorar? Vou repetir. O advogado é indispensável à administração da justiça. E no exercício de seu ministério privado, pratica atividade pública e exerce função social. Me explica, professor, com muito carinho. Ministério privado é o nosso escritório de advocacia. É quando a gente exerce a nossa atividade de advocacia. E mesmo dentro do seu escritório, a advocacia é considerada, atenção, doutores, atividade pública. Então nós exercemos, mesmo dentro do nosso escritório privado particular, atividade pública e exercício de função social. Cuidado com isso, não esqueçam. Vejam, para o advogado representar o seu cliente, ele precisa estar munido de uma procuração, certo? Uma procuração adjudícia. E a pergunta que a prova faz é: essa procuração adjudícia precisa ter poderes específicos? Não! Não! A nossa procuração adjudícia basta ter cláusula geral que ela já é válida. Mas, Tiago, quando é necessária a procuração com poderes específicos? Quando a lei expressamente exigir a procuração com poderes especiais. Então, como regra, a nossa procuração não precisa ter poderes específicos, salvo quando a lei expressamente exigir poderes especiais. Perfeito, doutores? Você pode atuar sem procuração? Pode, em causas urgentes e inadiáveis. Então, em causas urgentes e inadiáveis, você pode atuar sem procuração, turma. Certo? Mas você tem o dever de juntar a procuração no prazo de 15 dias. Rogáveis uma única vez, 15 dias. Perfeito? Então, o advogado pode atuar em causas urgentes e inadiáveis sem procuração, devendo juntar aos autos no prazo de 15 dias, prorrogáveis uma única vez por mais 15 dias. Agora, se advogado não quiser mais atuar no processo, você pode renunciar à sua procuração? Pode. Você pode renunciar à sua procuração, preferencialmente por carta com aviso de recebimento. Eu vou voltar nisso daqui a pouco de forma mais aprofundada. E, a partir da ciência do seu cliente,
você fica responsável ainda pelo processo por 10 dias, exceto se nesses 10 dias o seu cliente já contratou outro advogado. Perfeito? Aí os alunos perguntam por que cai na prova. Professor, como eu provo, como eu consigo comprovar que no ano, por exemplo, de 2016, eu de fato advoguei? Ou seja, eu de fato exerci atividade de advocacia. Aprenda isso. Para você provar que você de fato exerceu atividade de advocacia, você vai ter que comprovar que durante um ano, que durante esse ano que você quer comprovar, você praticou no mínimo 5 atos privativos de advogado. Perfeito? Então, olha só, doutores, como é que a gente prova que a gente exerceu a advocacia durante o ano? Durante o ano, ou seja, em um ano, o advogado tem que provar que praticou, no mínimo, não é mais, é no mínimo, 5 atos privativos de advogado. Perfeito, senhores? Agora, professor, e a inscrição suplementar? Não pode confundir. Então, eu não me inscrevo perante a seccional de São Paulo, certo? E eu posso atuar livremente em todo o território nacional? Posso. Então, se eu for fazer um processo, uma audiência no Rio de Janeiro, podem me impedir? Não. Se eu for fazer no Mato Grosso, podem me impedir? Não. Mas quando que podem me exigir inscrição suplementar? O que é inscrição suplementar? Inscrição suplementar é, além da minha OAB/SP, eu ser obrigado a ter uma OAB/RJ, uma OAB/PR, ou seja, um número de ordem em um estado que não é o meu domicílio profissional. Quando que podem exigir? Mas, Tiago, isso é bom ou é ruim? Depende do ponto de vista, né? Se você tem milhares de processos em outros estados, isso é ótimo, porque você está também ganhando dinheiro. Mas isso pode ser ruim se você tiver poucos processos, porque uma inscrição suplementar significa que você não vai pagar apenas uma anuidade, você vai pagar 2 anuidades. Ou 3, 4, dependendo do número de OABs suplementar que você tiver. Então a prova da OAB pergunta, o exame da OAB pergunta, quando a OAB pode te exigir inscrição suplementar em outro estado? Então agora, ó, quando dentro de um ano, você exceder mais de 5 causas, ou seja, mais de 5, 6 ou mais processos, dentro de um mesmo conselho seccional que não seja o seu. Então a inscrição suplementar será exigida quando dentro de um ano você exceder mais de 5 causas dentro de um mesmo conselho seccional que não seja o seu. Então olha só, o João me contratou para defendê-lo em 7 processos no Rio Grande do Sul em 2016. Estou excedendo as 5 causas? Dentro de um ano, dentro de um mesmo conselho seccional, ou seja, no Rio Grande do Sul, além da OAB São Paulo, eu vou ter que requerer uma inscrição suplementar no estado do Rio Grande do Sul. E agora também terei uma carteira OAB/RS. OAB Rio Grande do Sul. Perfeito, doutores? É isso aí. Finalizando esse bloco, no nosso próximo bloco voltamos falando de sociedade de advogados. Até daqui a pouco, continue estudando porque só não passa quem desiste. Tchau, galera!